Todos vós que tendes sede, vinde às águas. E quem já se sente perdido, vinde tomai e bebei. E inclinem seus ouvidos, e sua alma viverá. Quem estiver com sede, vinde às águas. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai o seu nome enquanto perto ele está. Deixe o ímpio seu caminho, deixe o homem seus pensamentos maus e volte pro Senhor. Todos vós que tendes sede, vinde às águas. E quem já se sente perdido, vinde tomai e bebei. Incline seus ouvidos e sua alma viverá. Quem estiver com sede, vinde às águas. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai o seu nome enquanto perto ele está. Deixe o ímpio seu caminho, deixe o homem seus pensamentos maus e volte pro Senhor. Todos vós que tendes sede, vinde às águas. E quem já se sente perdido, vinde tomai e bebei. Inclinem seus ouvidos e sua alma viverá. Quem estiver com sede, vinde às águas. Quem estiver com sede, vinde às águas. Amém. Tudo por Ele. Nos colocaremos em pé para cantar este. Os céus proclamam as obras do Eterno, galáxias cantam de sua imensidão, e uma voz com sons de glória ecoa em toda a criação, do grão que faz a vida irromper, o esplendor invisível faz nascer, e uma voz
com sons de glória, ecoa em nosso coração. Diante dele nos rendemos, é tudo por ele, tudo por ele. A ele a glória e para sempre, é tudo por ele, tudo por ele. Em oração e na palavra seguiremos, em um só corpo rendido à missão, e nossa voz com sons de glória irá romper a escuridão. Diante dele nos rendemos, é tudo por ele, tudo por ele. A ele a glória e para sempre, é tudo por ele, tudo por ele. A ele a honra, a glória e o louvor, que o reino seja em nós e nossa vida só por ele. A ele a honra, a glória e o louvor, que o reino seja em nós e a nossa vida só por ele. A ele a honra, a glória e o louvor, que o reino seja em nós e nossa vida só por ele. Diante dele nos rendemos, é tudo por ele, tudo por ele. A ele a glória e para sempre, é tudo por ele, tudo por ele. A ele a glória e para sempre, é tudo por ele, tudo por ele. A ele a honra, a glória e o louvor, que o reino seja em nós e nossa vida só por ele. Amém? Neste momento, convido a Malu para que ela venha fazer essa oração. Vamos ajoelhar e falar com o nosso Deus. Paizinho que estás nos céus, santificado, Senhor, seja o teu nome. Obrigado, Senhor Deus, porque aqui estamos. Nós viemos aqui nesta quarta-feira de oração, culto, Senhor Deus, mais que especial, onde nós viemos aqui, Pai, te adorar, ouvir a sua voz. Também tenho certeza que muitos, Senhor Deus, trouxe muitos lamentos nos seus corações, onde serão falados logo mais, Senhor. Por favor, Senhor Deus, desde já, acalente o coração daqueles que necessitam neste momento, daqueles que necessitam da sua paz, do seu amor, que o Senhor possa segurar na mão dos seus filhos, Senhor, neste momento. Que possamos ouvir a sua voz, da mensagem falada, cantada, através da oração, que possa chegar até a Ti neste momento, Senhor. Com perdão dos nossos pecados, nós entregamos nossas vidas em Suas mãos, em nome de Jesus oramos, amém.
Mais uma vez, uma boa noite a todos. A mensagem dessa noite, ela tem como título Dele, por Ele e para Ele. E para isso entendermos, nós vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Romanos, capítulo 11. Romanos 11. Amém? Incline sua cabeça neste momento. Pai, estamos abrindo a Tua palavra. Que seja o Senhor que fale através dela para cada um de nós. Que o Santo Espírito esteja abrindo nossas mentes e corações, iluminando de tal maneira que a gente compreenda claramente o que o Senhor deseja falar a cada um de nós em particular. Em nome e por amor de Jesus agradecemos. Amém. O capítulo 11 de Romanos, no final dele, versos 33 até o 36. São 4 versos finais deste capítulo. Tem como um subtítulo A Maravilhosa Sabedoria dos Desígnios Divinos. E no verso 33 diz o seguinte: Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos! Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que ele lhe venha a ser restituído? Porque dele, e por meio dele, e para ele são todas as coisas, a ele, pois, a glória eternamente. Amém. Foi exatamente isso que nós cantamos em pé. Tudo por ele. A ele a honra, a glória e o louvor. Tudo por ele. O livro de Romanos é um livro muito interessante. Particularmente, é o meu livro preferido. A maneira como Paulo, ele vem descrevendo este livro, quando você pega este livro e começa a ler, você percebe algumas coisas. Do primeiro capítulo até o capítulo 11, Paulo ele começa a escrever com temas aprofundados dentro de uma teologia. E Paulo ele era, no meio dele, o melhor dos melhores. Entre os fariseus, ele aprendeu aos pés do melhor, Gamaliel. A maneira dele se expressar era uma maneira completamente diferenciada. Percebia-se que ele tinha uma cultura muito grande. É a maneira dele se expressar. E até mesmo seus escritos eram diferenciados das demais cartas. O interessante é que teve um momento que Pedro, em uma de suas cartas, ele falou que nos escritos de Paulo havia algumas coisas difíceis de entender. A gente começa a ver que os outros discípulos eram pessoas assim simples, muitos deles simples pescadores que não tinham muito estudo, não tinham quase nada. Poucos dos discípulos tinham algum conhecimento. No caso, aqueles que eram publicanos, ou até mesmo Judas, os Iscariotes, eles tinham bem mais. Mas a verdade é que a maioria eram homens iletrados. Tanto que quando eles foram cheios do Espírito ali no Pentecostes e começaram a falar em outras línguas ali, idiomas, as pessoas ficaram impressionadas. Mas assim, os escritos de Paulo chamam muito a atenção pela maneira teológica que ele usa. E isso vai do capítulo 1 até o capítulo 11 aproximadamente. Passo a passo ele vai mostrando ali a maneira como o homem é justificado diante de Deus, e esse é um dos temas principais do livro de Romanos. Quando ele fala na graça, ele fala muito na justificação, tanto pela fé como pela graça. Aqui ele também aborda a maneira como Cristo morreu pelos pecados da humanidade e a relação entre lei e espírito. Então, algumas vezes ele coloca coisas que nem todo mundo consegue compreender. Mas,
quando ele começa a partir do capítulo 12, já indo para o final do livro dele, ele começa aqui, como diz, a descrever implicações práticas do evangelho para a vida do cristão. Então parece que do capítulo 12 em diante, ele começa a colocar o evangelho na prática, de uma maneira bem mais esmiuçada, mais fácil de se compreender. Essa é a maneira dele ali. Mas aqui nesse final do capítulo 11, em 4 versos, o autor aqui diz que ele escreveu um lindo hino de louvor a Deus, de adoração. É como se fosse uma pausa no livro de Romanos para chamar a atenção dos leitores que estavam indo da teologia para que olhassem a Deus firmemente como o único digno de toda adoração, de todas as verdades que foram apresentadas ali. Então dá a impressão que ele está mudando de rumo, mas na verdade ele não está mudando rumo. Ele está caminhando, traçando o mesmo caminho, só que agora ele usa uma outra abordagem. Nessas 2 questões que a gente está falando, aqui nós encontramos 2 verdades aqui. A primeira dela é sobre a questão de temas teológicos. É perigoso ter apenas o estudo de temas teológicos que não levam à adoração. Uma teologia sem adoração pode tirar a vida e a alegria do cristianismo. Isso é muito perigoso. Muitas pessoas, elas têm toda a teologia, mas em tudo aquilo que elas passam, que elas ensinam, elas não ensinam o básico, que é levar a pessoa a adorar a Deus, o único que é digno de toda adoração. Todo ser humano, independente das suas crenças, ele adora alguma coisa. Nós sentimos a necessidade de adorar, isso é do ser humano. Precisamos adorar alguém, alguma coisa, precisa ser preenchido isso. E muitas pessoas estão adorando algo errado ou de maneira errada. Então, quando a gente vai muito só para uma ponta, para uma extremidade, a gente esquece o outro lado. E aqui também nos diz a segunda verdade, que uma adoração desprovida de teologia é igualmente perigosa. E aqui o interessante, que a primeira delas, quando fala só da teologia sem adoração, diz que um teólogo chamado Karl Barth, ele foi entrevistado. E aquele repórter chegou perto dele e pensou, puxa vida, era a entrevista de ouro, né? A oportunidade de pegar o maior dos teólogos que tinha naquele momento. E ele pensou que ao fazer uma pergunta para o Karl, ele fosse dar uma resposta assim bem centrada dentro da teologia mesmo. Mas quando ele chegou para aquele homem, que foi um dos maiores teólogos do século XX, e perguntou para ele qual foi a coisa mais profunda que ele já havia descoberto em todos aqueles anos de teologia, aquele homem respondeu com a primeira frase de um hino infantil, que diz: Cristo me ama, a Bíblia assim o diz. Essa era a maior verdade que ele descobriu em todos aqueles anos de teologia, que Cristo o amava. E aqui na segunda verdade, que é a questão de uma adoração sem teologia, que se torna muito perigoso, aqui diz que um escritor chamado Mark Johnston afirmou que teologia é a espinha dorsal da vida cristã. Então, assim, precisa haver um equilíbrio entre teologia e adoração. Porque embora aparentemente isso pareça para nós que seja só para aqueles estudiosos, essa questão teológica ela também chama a nossa atenção, ela tem a ver conosco também. Aquilo que está na Bíblia, mesmo que seja um pouco mais difícil, ele pode ser entendido sim, se nós tivermos o mestre dos mestres, o Espírito Santo conosco. Se nós tivermos só os escritos, serão apenas escritos, poderosos, mas serão escritos. Mas se nós tivermos a compreensão através do Espírito Santo, fará uma tremenda diferença. Porque as pessoas mais simples de toda a vida, de toda a humanidade, elas compreenderam grandes coisas. Grandes coisas foram feitas pelas pessoas mais simples, simplesmente porque elas foram cheias do Espírito Santo e conseguiram mudar o mundo, marcar o mundo por onde elas passaram. Mas vamos falar um pouco sobre adoração. Porque hoje nós cantamos, tudo é por Ele, para Ele, por meio dEle. E aí, aonde entra a adoração nisso? Essas 3 coisas que nós falamos, elas são os 3 passos para uma verdadeira adoração. Aqui termina dizendo que no verso 36,
porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. Então, para começar, Paulo está afirmando que tudo é dele, do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós só chegaremos a uma verdadeira adoração quando compreendermos que tudo é dele. Você é dele. O que você tem é dele. Tudo que está na tua mão é dele. As suas capacidades, seus talentos, dele. Tudo é dele. A terra, a sua plenitude, os animais, as pessoas, tudo é dele. Tudo foi criado por ele, por meio dele e para ele. Então, enquanto nós não compreendermos isso, a gente não vai entender o primeiro verso da Bíblia que diz que no princípio criou Deus os céus e a terra. Se nós pudéssemos pegar esse primeiro verso e dividi-lo, a gente pegaria o primeiro no princípio, que é a informação, o quando, e o que aconteceu em seguida. Criou Deus os céus e a terra. E aqui nos diz que ele, Deus, já existia antes desse princípio, dele criar todas as coisas. E aqui nos diz também que ele é quem está por trás desse princípio de criar todas as coisas. A existência de Deus é anterior a esse princípio. E ele não precisa de nada meu, porque ele já existia sem o ser humano. Sem o ser humano, ele sempre foi Deus. E se os seres humanos fossem apagados, varridos do planeta Terra, ele continuaria sendo Deus. Você consegue compreender isso? Ele vai ser Deus com as coisas criadas ou sem as coisas criadas. Ele será Deus eternamente. Ele é Deus. Ele não teve um começo e ele não terá um fim. E nós precisamos compreender isso, porque tudo foi feito por ele e tudo é dele. Gênesis afirma também que ele é o Criador, ou seja, ele é o dono de todas as coisas. Ele é o proprietário de todas as coisas. Aqui, Salmo 24:1, Davi fala: ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que neles habitam. Tudo o que tem nesse planeta é dele. O planeta é dele. Todas as coisas. E esse é o primeiro ponto. Porque quando nós compreendemos que tudo é dele, aí você entender agora o por meio dele e para ele, vai começar a tomar um novo rumo e vai começar a ficar um pouco mais simples. Quando nós conseguimos aceitar que tudo é dele. A maioria de nós não tem nenhuma dificuldade, ou basicamente nenhuma, em aceitar que tudo pertence a Deus. Tá, a gente até aceita, está lá escrito, vamos aceitar. Mas a questão é o segundo ponto, fala que é da verdadeira adoração, diz que tudo é por meio dele. Aí diz que é um ponto aqui, fala que é um ponto mais prático. Paulo afirma que tudo pertence a ele e existe por meio dele. Em outras palavras, o que me vem às mãos não é por minha força, sabedoria, capacidade, excesso de beleza, mas pela providência de Deus, que age em mim e me dá força, sabedoria e capacidade. Então, quando eu digo que tudo é dele e agora é por meio dele, é porque ele é quem age através de mim, ou deveria agir. Muitas vezes, se não está agindo, porque eu não estou permitindo toda essa intensidade que ele tem a me oferecer. Eu não estou desfrutando de tudo, de pertencer a ele, de ser de alguém que me ama demais, que me ama fora do comum, que me ama a ponto de dar a sua própria vida. Aí a pergunta que nos chega é: você chegou aonde você está hoje? Começa a olhar para trás de onde você começou e tudo o que você conquistou na sua vida. Tá, você conquistou. Você chegou aí nessa conquista, na vitória, sozinho? Você agiu por conta própria? Você tem o que tem apenas pela sua própria capacidade? Sabia que tem pessoas que acreditam que sim? Eu já ouvi muitas vezes o seguinte comentário: eu que não levante cedo para ver se Deus vai abrir as portas do céu e me dar alguma coisa. Quando você está dizendo isso, você não está chamando a atenção que você tem que dar o primeiro passo. Você está querendo dizer que você é autossuficiente, que você é capaz de conquistar as suas coisas, que você é capaz de fazer o que você quiser.
com ou sem Deus. Que você vai chegar lá, com ou sem a ajuda dele. Simplesmente é isso que estamos afirmando. Tiago 1,17, ele diz assim: toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação nem sombra de mudança. Tudo de bom que nós temos e somos veio da amorável mão de Deus. Nós não podemos esquecer nunca disso. Não podemos esquecer a nossa origem. E aqui diz que essa é uma das principais diferenças entre o culto ao Deus verdadeiro e o culto pagão. Quando a gente fala em paganismo, a gente lembra do que a Bíblia conta do povo do passado, né? É o Israel do passado. Eles se envolveram com muitas pessoas, com muitas nações. Eles perderam o foco e acabaram indo atrás dessas outras nações. E isso acarretou muito problema para eles, trouxe tragédias, né? Houve muitas mortes, muitas coisas horríveis aconteceram, cativeiro, a destruição daquilo que eles mais amavam, que era o templo. Eles viram muitas pessoas morrendo. E então, assim, tudo porque eles acabaram assimilando como uma esponja o que os outros tinham a trazer. Eles não fizeram a diferença, mas eles foram atrás das outras nações. E essas outras nações, elas tinham todas as suas divindades, e essas divindades, elas sempre exigiam um sacrifício humano. Esses sacrifícios humanos, normalmente eram através de crianças, né? Ou então moças, virgens. Geralmente, esses dois tipos eram as principais ofertas apresentadas. Pais e mães tinham a coragem de levar os seus bebezinhos e colocar nos braços de Moloque, que estava sempre ardendo, queimando, e eu imagino a dor que aquela criancinha sentia ao ser colocada. A intensidade do calor, ali ela queimava, igual uma carne na chapa. Eu imagino o sofrimento de alguém que era colocado, depositado ali. E essa foi uma das advertências que Deus sempre deu ao seu povo. Nunca haja entre vocês quem faça passar os seus filhos no fogo por Moloque. Ele sempre fazia essa observação a eles. E houve mesmo entre os reis ali do sul, houve um desses reis que ele sacrificou seus filhos. Um dos descendentes de Davi, ele se envolveu tanto com essa idolatria que ele acabou sacrificando o filho dele ali. Algumas outras nações pagãs mesmo, quando eles estavam cercados por Israel, eles pegavam seus filhos e sacrificavam ali no alto dos muros, e todo o povo que estava lá fora via aquela agonia, vendo aquela criança sendo sacrificada ali. Então, assim, eram coisas tremendamente horríveis. E o que isso queria dizer para aqueles supostos deuses? A única maneira deles agradarem aqueles deuses era eles oferecendo algo. E aonde que entra a diferença do nosso Deus? É porque foi Ele quem nos ofereceu. O princípio da salvação foi Ele. Ele deu o pontapé inicial. Ele não esperou que o ser humano passasse o tempo, o ser humano refletisse e realmente aceitasse que havia errado e fosse lá ver o que poderia ser feito. Ele já tinha o plano. E no plano não era o ser humano que morria, era Ele. Ele oferece ao ser humano. Quando o ser humano se achega para adorá-lo, é por algo que Ele já fez. Ele já fez. Ele já deu as provisões. Ele já deu todas as coisas que nós precisamos. Ele dá antecipadamente. Então, quando Ele nos pede algo, nós não podemos dizer, não tenho nada a oferecer. Sim, você tem, porque Ele já te deu antes. Ele já te abençoou muito antes. Quando Ele te pede alguma coisa, você já tem a bênção em suas mãos. E aqui o culto, falando dessas questões aqui, as nossas ações precisam mostrar que tudo o que temos veio por meio de Deus. E aqui diz que um dia um empresário cristão falou que era impossível ser honesto e prosperar. Ele disse assim: se você quer prosperar, você não pode ser honesto. Ou seja, está querendo dizer que se você quiser prosperar é só através da corrupção, né? Aí ele afirmou ainda que para prosperar precisava sonegar impostos, burlar fiscalizações e pagar propinas. Isso porque ele se dizia cristão.
esse empresário, ele até admitia que tudo é de Deus, mas ele agia de uma maneira desonesta. Então ele não poderia dizer que tudo veio de Deus, porque Deus não se envolve com desonestidade. Nós precisamos ter muito cuidado com presentes de Deus, algumas coisas que nós colocamos que Deus não falou, palavras colocamos na boca do nosso Deus que Ele não falou. A gente precisa ter muito cuidado com isso. O mundo redefiniu os valores morais, mas a palavra de Deus continua com valores e princípios eternos. São inegociáveis. Os princípios de Deus, os valores de Deus não estão à venda. E uma pessoa, por mais difícil que ela esteja passando uma situação, ela tem que agir como Daniel, como seus amigos, como José, não vender os seus princípios. José, ele entendeu que os princípios de Deus eram inegociáveis, e mesmo diante da oportunidade de passar a perna no seu Senhor e tentar se dar bem através da esposa dele, ele disse não. Ele preferiu ir para uma prisão do que manchar o caráter de Deus. Não era se manchar, mas ele sabia que ele estaria manchando a Deus. Quando Daniel e seus amigos chegaram em Babilônia, eles decidiram no coração que, embora tivessem que viver lá e provavelmente morrer lá, eles não iriam jamais se contaminar com os banquetes que ali seriam oferecidos. Porque até ali a estratégia mudou. A estratégia não era deixá-los à vontade. E a gente sabe que quando entramos no terreno inimigo e o inimigo nos deixa à vontade, aí vem bomba. Quando o inimigo começa a nos deixar muito à vontade, é porque o golpe vai ser grande. Ele não deixa ninguém à vontade. Então, quando ele começa a aliviar, está vindo coisa grossa por aí, tá? Então, precisamos entender que, olhando no ponto de vista de Deus, valores e princípios são inegociáveis, porque tudo é dele e por meio dele, através dele. Se desejamos dizer que tudo o que temos e somos veio de Deus, precisamos avaliar os nossos valores morais estão de acordo com os valores divinos. Deus orientou Moisés e ele disse o seguinte: não fareis segundo as obras da terra do Egito em que habitastes, nem fareis segundo as obras da terra de Canaã, para a qual eu vos levo, nem andareis nos seus estatutos, mas fareis segundo os meus juízos, os meus estatutos guardareis, para andardes nele. Eu sou o Senhor vosso Deus. Ele estava dizendo, olha, vocês vão para uma terra que já está habitada, e ela está bem corrompida, e é pela sua corrupção que chegou a tal ponto que não tem mais o que fazer, que eu vou dar essa terra a vocês, eu vou tirar as pessoas dali e vou dar isso para vocês. Mas a gente sabe que nem todos foram destruídos. Algumas nações até mesmo fizeram aliança e muitas nações ficaram. Mas mesmo elas ficando, eles sabiam dentro deles que eles não deveriam jamais se corromper com elas. E essa foi uma das primeiras coisas que eles fizeram. Assim que eles começaram a habitar ali, eles começaram a se envolver com aquelas nações. A gente vê o que aconteceu ali na situação de Balaão. Balaão tentou, não conseguiu amaldiçoar, então ele usou de estratégia. Primeiro ele usou a pressão, não deu certo. Então agora ele aliviou e deixou Israel à vontade. E eles então, a nação queria destruí-los, agora se envolveu com eles. E o morticínio ali foi grande, porque eles caíram em extremo pecado. Simplesmente porque o inimigo relaxou e eles acharam que estava tudo bem, que não tinha problema algum de fazer a boa vizinhança. Não agir segundo as obras da terra do Egito e de Canaã é não imitar o procedimento deles. E essa regra ela vale para nós também. Atualmente Deus está dizendo, para que você possa dizer que tudo que tem vem de mim, suas transações comerciais devem ser santas, suas atitudes no trabalho e na escola devem ser santas. Então nós precisamos entender que aonde quer que a gente vá, a gente precisa dar um bom exemplo. Durante o sábado a gente faz a pergunta, quem testemunhou? Se você usou bem ou não seu testemunho, não sei. Mas de alguma maneira você testemunhou, impactou alguém, ou para o bem ou para o mal. Quando nós entramos em contato com alguém, a gente deixa alguma coisa ou absorvemos algo desse alguém. Então precisamos ter cuidado com o que estamos deixando ou com o que estamos absorvendo, né?
E finalmente Paulo ele afirma que tudo é para ele. A nossa maior dificuldade é dar o terceiro passo, que tudo é para ele, e reconhecer que tudo que temos é para Deus e para a sua causa. Quando Deus disse a Abraão, "Se tu uma bênção", ele já havia dito que ele iria multiplicar e abençoar Abraão muito. E realmente, esse patriarca foi um dos homens mais ricos ali de toda a região da Mesopotâmia, em todos aqueles lugares. Ele foi um homem que, quando ele morreu, ele tinha o filho da promessa, que era Isaac, mas ele tinha Ismael, o seu filho mais velho, e ele, após a morte de Sara, que ele teve uma outra esposa, ele teve mais alguns filhos. Ele pegou esses filhos, Ismael já havia ido para o Egito, esses outros filhos ele distribuiu por um outro pedaço de terra para que ficassem lá, para que Isaac pudesse continuar aquilo que Deus havia estabelecido através da aliança e que ele não fosse de maneira alguma influenciado nem pelos próprios irmãos. Então, Abraão deu todos os recursos necessários, dividiu tudo, e os seus filhos foram viver em um outro lugar, aqueles outros filhos. E assim Isaac poderia prosseguir com o que Deus havia estabelecido com Abraão. Então ele teve todo esse cuidado, ele não desamparou ninguém, mas ele estrategicamente fez as separações necessárias para que Isaac pudesse agora aprender a caminhar com Deus. Agora ia ser Isaac e Deus, não era mais Abraão e Deus. Abraão havia falecido, agora era Isaac e Deus. E isso precisava continuar para que nova descendência viesse daí e que a bênção fosse continuada. E ele disse, "Em ti serão benditas todas as famílias da terra." E quando ele fala para nós, seja uma bênção, é para você realmente ser uma bênção. Aonde você foi plantado, floresça onde você foi plantado. "Ah, eu não gosto desse lugar." Mas se Deus te colocou ali, floresça. Quem sabe ele tem outros planos, e pode ser que ele mude você, ou você vai aprender que florescer ali não é tão difícil assim, quando Deus está na direção. O tudo para ele. Aqui nos fala também de Abraão, quando ele encontrou aquele sacerdote, rei Melquisedeque, e ele entregou os dízimos àquele homem. Ele havia vencido uma batalha inimaginável. Havia na sua casa cerca de 318 servos que nasceram na sua casa. Essa foi a quantidade de homens que ele levou. Os servos que nasceram na sua casa, 318. Mas ele foi enfrentar quatro nações. E ainda tinha o seu sobrinho que estava prisioneiro com tantas outras pessoas ali. Então ele tinha que ter cuidado para que nenhum dos prisioneiros fossem mortos. Mas quando ele voltou vitorioso, ele entregou os dízimos. Um pouco antes, antes Melquisedeque receber os dízimos, aquele sacerdote afirmou que Deus é aquele que possui o céu e a terra. Tudo é dele. O sacerdote disse que a vitória não foi conquistada pelos 318 servos de Abraão. A batalha foi ganha porque Deus entregou os adversários na mão de Abraão. A vitória veio por meio dele. Tudo era dele e por ele. E finalmente Abraão entregou os dízimos e agora tudo era para Deus. A pergunta é, como tudo era para Deus se Abraão só entregou os 10% do dízimo? A entrega dos dízimos e das ofertas representa um reconhecimento de que tudo o que temos pertence a Deus. Aonde quer que você vá, enquanto você viver nesse mundo, você precisa ser consciente de que tudo que você tem em suas mãos, seja muito ou seja pouco, foi Deus que te deu. E Ele dá conforme você pode administrar. Ele não vai te encher de muito se você consegue lidar com pouco. E aquele que lida com pouco, fielmente vai receber cada vez mais. Mas cada vez que vai aumentando, a nossa fidelidade ela é provada. Porque a gente começa a enxergar que os valores multiplicam. E podemos nos sentir tentados a, como Ananias e Safira, reter parte para nós, mesmo havendo prometido para ele. Precisamos ter muito cuidado com isso. Porque devolver o dízimo era a maneira de Abraão dizer que reconhecia a Deus na vitória alcançada. A pergunta final:
Temos sido fiéis a Deus de forma que expressamos nosso reconhecimento de que o que é dele, por ele e para ele? E aqui se conclui essa mensagem com um escrito, primeiro, de Ellen White, que diz: nenhum ganho se poderia ter sem que primeiro tivesse havido um depósito. Deus fez o depósito para você. O Senhor adiantou o capital. Dele vem o êxito no negócio e a ele pertence a glória. A glória é para ele. Precisamos reconhecer a soberania de Deus em tudo que temos e somos. E a segunda lição a tirar disso é o escritor C.S. Lewis, que disse: as únicas coisas que podemos conservar são as que entregamos a Deus. As que guardamos para nós são aquelas que nós perderemos com toda certeza. O conde Zinzendorf, ele nasceu numa família muito rica em Dresden, Alemanha. O pai dele era secretário de Estado e moravam em um castelo. Com 15 anos, ele foi para a Universidade de Wittenberg, a fim de se preparar para a faculdade de Direito. Ele iria trabalhar com o governo. O seu pai fazia parte do governo, ele iria seguir carreira ali. Quando ele terminou seus estudos, ele viajou pela Alemanha, a Holanda, a Bélgica e a França. Isso entre 1719 e 1720. Num museu na cidade de Düsseldorf, ele viu uma pintura. E naquela pintura, ele ficou impressionado com o Cristo sofredor. O que comoveu era o que estava escrito embaixo, ao rodapé da pintura: tudo isso fiz por ti. O que fazes tu por mim? Essa era a pergunta. Quando ele saiu do museu, ele se entregou completamente à causa de Deus. Aquilo de trabalhar, viver com o governo, pelo governo, através do governo, desfrutando, ele desistiu, ele abandonou tudo. E com alguns amigos, ele iniciou um movimento chamado a Ordem do Grão de Mostarda, que mais tarde contribuiu fortemente para um despertar missionário do século XIX. Quando ele era questionado por que ser tão expressivo e sacrificial esse movimento missionário, ele dizia assim: estamos indo buscar para o Cordeiro o galardão do seu sacrifício. Ele se lembrava de Isaías 53:11, que diz que ele olharia o resultado do seu galardão e ficaria satisfeito. Então ele falava: nós estamos indo buscar esse galardão para o Cordeiro. Hoje o convite é para você, para que, e para mim também, que nós peçamos perdão a Deus pelos momentos em que nós vivemos completamente distantes dos ensinamentos dele, e que nós nunca esqueçamos e declaremos que tudo é dele, por ele e para ele. Tudo que eu tenho, tudo que sou. Todos nós vamos nos colocar em pé neste momento e vamos orar. Querido Pai que estás nos céus, aqui está uma parte do teu povo, teus filhos e filhas nessa noite. É uma quarta-feira, um culto de oração, mas aonde a tua palavra precisava ser aberta também. E não há como existir um culto de oração sem ter os verdadeiros adoradores. E tudo o que o Senhor falou essa noite foi para nos chamar a atenção e nos relembrar de que tudo o que temos e somos te pertence. A nossa vida, a nossa existência, o nosso passado, o nosso presente e o nosso futuro. Tudo está em tuas mãos. E nós te agradecemos pelo teu imenso cuidado, porque em nossas mesas tem sempre havido o alimento para nós comermos. Nós temos sempre uma roupinha para usar. Nós temos sempre algo para alcançar, para fazer. Porque o Senhor prometeu que nunca o justo padeceria necessidade, nem a sua descendência mendigaria o pão. Mas aquele que fosse fiel a ti seria sempre amparado. E nós, Pai, te pedimos isso, que nunca nos deixe desviar do teu caminho, mas que esteja sempre nos buscando, nos trazendo de volta. E que a gente nunca esqueça que tudo é teu, que é por meio de ti que nós conseguimos tudo aquilo que está em nossas mãos. E é para ti que nós devolvemos uma parte de tudo aquilo que o Senhor tem nos abençoado. E nós podemos ver que quando somos fiéis a ti, aquilo que nós retiramos para te devolver, as bênçãos vêm e suprem todo aquele espaço que ficou. E cada vez vemos que temos mais e mais. Obrigado por confiar os teus bens em nossas mãos. E por confiar também a vida do nosso próximo em nossas mãos.
para que a gente trabalhe com Ele, para que a gente proclame o Teu Evangelho e muito em breve, todos juntos, possamos subir para as mansões celestiais. O Senhor tem grandes planos para cada um que está aqui nessa noite e que, ao irmos para os nossos lares, a gente vá pensando, conversando contigo, para tentar descobrir quais são os teus propósitos para as nossas vidas. Te agradecemos, em nome e por amor de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus te ilumine, no amor te propõe.